Olá pessoal, bem, terminei de gravar um material e publiquei um vídeo aqui no canal e aí eu estava na internet depois e fiquei sabendo da partida, da passagem do ex-presidente do Uruguai, o Pepe Mujica, né? Mujica é uma figura assim rara na classe política pelas posições e pelo estilo de vida, né? Que é algo bastante significativo, em especial para líderes políticos hoje em dia, né? Eu queria comentar um pouco sobre isso também e comentar um pouco para além, aqui rapidamente, desse aspecto que marcou o Pepe Mujica como uma espécie de o presidente mais pobre do mundo, que é um título que atribuíam a ele, para dizer que na realidade isso é algo que revela sim o que condiz com a vida dele, mas que na realidade a vida em si do Pepe Mujica extrapola essa coisa quase que franciscana, digamos assim, quase que apenas da pessoa da caridade, né? Eu queria falar mais pelo exemplo de ser humano propriamente do que algo nesse outro, numa abordagem um pouco mais caricatural da figura dele, né? Ele já vinha bastante doente, o Mujica, né? Ele tinha inclusive abdicado de um tratamento, digamos, mais técnico, né? Ele estava só sob cuidados paliativos, né? Uma idade bastante avançada, ele é de 1935 e ele tem uma história de luta política no campo pessoal, assim, né, da esquerda, como ele se posicionava, embora essa palavra seja multifacetada, né, mas ele representava ali alguém muito importante nesse sentido. E ele, por exemplo, passou 13 anos da vida dele preso durante a ditadura no Uruguai, que é o país dele, e depois ele sai da prisão, depois de muita luta, de muita resistência. Eu já vi alguns relatos dele nesse sentido, falando sobre a solidão, por exemplo, na prisão. Para quem quiser conhecer um pouco mais, eu acho que eu indico um documentário, tem um documentário na Netflix, mas sobre ele, mas tem um documentário que é muito conhecido, que tem no YouTube inclusive, chamado Human, o título, que é humano em inglês, e tem uma participação de várias pessoas, dentre essas pessoas, Pepe Mujica. Se você colocar humano, documentário, Pepe Mujica, alguma coisa assim vai aparecer, né? Em que eu já exibi em sala de aula esse documentário várias vezes, em que ele fala o seguinte, numa das muitas coisas interessantes que ele diz assim: a gente não, a gente compra tudo, a única coisa que a gente não pode comprar é o tempo de vida. A gente usa o nosso tempo de vida, a gente pensa que é o dinheiro, mas na realidade não é dinheiro. Você não trabalha, na realidade, para ganhar dinheiro. Quando você trabalha, o que você está gastando, na realidade, é o tempo da sua vida. E você pode comprar tudo com dinheiro, menos uma coisa: o tempo da sua vida. O tempo de vida que você gasta para ganhar o dinheiro, você não pode comprar com esse dinheiro que você ganha. Então, assim, ao frigir dos ovos, na realidade, aquilo que a gente gasta é o tempo, é a nossa vida em si, e não o dinheiro, né? E aquilo que a gente não pode comprar é o tempo da nossa vida. Você pode ter o dinheiro que você quiser, né? Isso é algo muito simples. Eu acho que isso é um ponto fundamental da vida do Pepe Mujica, porque transcende um pouco do estilo de vida apenas dele, embora tivesse ligado também. Então, por exemplo, ele morou até agora, tem as últimas reportagens, as últimas entrevistas dele na chácara dele com Fusquinha, o Fusca azul, que ele não dava por dinheiro nenhum. Várias pessoas tentaram comprar esse Fusca e tal, né? E ele não abria mão de forma alguma. Ele doava, né, sei lá, 90% do seu salário, né? E morava numa propriedade super simples. Abdicou, por exemplo, de palácio, de andar em avião presidencial, de cartão corporativo, coisas nesse sentido que a gente vê farra aqui no Brasil, independentemente do presidente de que origem seja e posição ideológica. E no caso do Mujica também tem uma questão que é fundamental ressaltar, que é
o período de governo dele no Uruguai, que vai de 2010 a 2015, né? E assim, os números são bastante interessantes quando você observa, né? Naquela conjuntura, o país teve um crescimento bastante expressivo, teve, por meio de dados oficiais, baixo desemprego, uma redução da desigualdade social, programas de inclusão, né? E por aí se vai. Algumas pautas também que ele acabou encampando, pautas assim sociais também, como casamento igualitário e outras coisas. E essa marca política do Pepe Mujica era muito marcada pela mensagem, digamos assim, né? A mensagem de reflexões filosóficas sobre a vida, sobre o viver, sobre o tempo de vida. Então, isso é uma coisa que, se você pegar, por exemplo, o discurso dele na Rio+20, né, nesse documentário que eu falei, chamado Human, né, que tem no YouTube, tem também deixa eu ver se eu encontro aqui, eu assisti esse documentário na Netflix já, né, chamado, deixa eu ver se eu encontro aqui o título, El Pepe, Uma Vida Suprema. Eu acho que está na Netflix disponível ainda. Eu vi esse documentário, é muito interessante, que trata sobre esses aspectos mais íntimos da vida dele, que ele continuou cultivando antes de ser presidente, durante e depois, né? Então, assim, eu acho que falar um pouco sobre o Pepe Mujica é uma oportunidade para a gente refletir um pouco, embora não sei até que ponto isso surta efeito numa sociedade, num país como o nosso, mas que tipo de líder, de certa forma, a gente quer escolher, a gente quer eleger, né? Quais são as promessas e as ilusões, o que nós podemos fazer como cidadãos para manter vivo o legado de figuras como Mujica, que é um cara, inclusive, elogiado por pessoas que não são do seu espectro político, e tipo assim, a vida dele realmente, muito diferentemente de outros líderes políticos que vieram de baixo, ou mesmo que se apregoam, que se dizem de esquerda, é bastante diferente, pelo exemplo que ele deu enquanto sujeito, enquanto pessoa. Eu acho que isso é uma coisa bastante significativa, bastante válida num mundo onde as pessoas se deixam corromper tão facilmente, porque a gente vive organizado e a nossa vida ela é regida sobre um sistema econômico, fundamentalmente, em que coisas como o consumismo e a corrupção, né, e a degradação humana é visível assim, né, na cara, né? E o Pepe, impressionantemente, parece que conseguiu sair ileso disso, parece que conseguiu sair incólume. É uma coisa, é um feito que a gente sim deve lembrar e deve falar isso para, no meu caso, por exemplo, como professor, falar para os meus alunos e apresentar figuras assim, que são um pouco fora da curva, que não devem ser copiadas, mas que devem sim ser observadas, no mínimo como curiosidade e depois como profundidade, porque desperta isso um pouco na gente também. Então, esse vídeo aqui, sem muito detalhe, de maneira muito rápida, né? Para quem não conhecia, porque é possível sim, geralmente eu que sou professor tenho sempre esse pé atrás, porque eu levo às vezes coisas para a sala de aula e os alunos às vezes conhecem, às vezes não, e o importante é às vezes a gente apresentar muito mais do que fazer uma análise profunda, porque apresentando, a partir daí eles podem, digamos, degustar isso. Então, em memória aqui ao Pepe Mujica, fazer esse vídeo e dizer essas palavras pode de certa forma ser uma coisa boa para a sua memória, que continuará aqui, né, entre nós.